E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Hoje eu vou tentar responder uma pergunta para vocês. O que o coronavírus tem a ver com a crise hídrica no Rio de Janeiro, com uma catástrofe nuclear, com os problemas cardíacos que provavelmente alguém que você conhece tem? Para trabalhar isso eu vou articular dois conceitos. A ideia ocidental de técnica e a ideia de capital. Técnica, então, tradicionalmente ela é entendida como uma suplementação da natureza, como algo que se acrescenta à natureza. A natureza enquanto uma matéria bruta que o homem vai lá e transforma em um utensílio técnico. Existe a água, mas não existe o vinho na natureza. E a técnica também ela é entendida, nessa concepção ocidental, como um meio para atingir um determinado fim. Eu tenho uma tesoura e ela é um meio para eu cortar o meu cabelo. Tá bom, eu não tenho cabelo, mas eu posso usá-la para abrir um pacote, por exemplo. Eu posso construir uma casa para me proteger da chuva. Eu posso criar técnicas para produzir mais alimento. Posso construir um carro para eu me deslocar mais rápido, por exemplo. Então são meios para determinadas finalidades. É assim que é compreendida tradicionalmente a técnica. E essa concepção de técnica, ela é absolutamente antropocêntrica, porque ela sempre parte da ideia de que o homem usaria a natureza, ele estaria fora da natureza. E a técnica serviria para suplementar a natureza. Mas o grande problema dessa concepção é que ela não consegue perceber que a técnica, tal qual a gente compreende, ela se torna fim em si mesmo. Ela escapa ao nosso controle. Quando eu construo um carro, eu construo um carro para me deslocar mais rápido de um ponto até um outro ponto. Só que quando eu produzo esse carro, ele não vai conseguir andar em qualquer terreno, então eu vou ter que produzir uma área asfaltada, ter que construir sinalização de trânsito. Aí o carro também vai gerar acidente, eu vou produzir o cinto de segurança, aí eu vou produzir o bafômetro, e aí a gente vai criar todo um sistema rodoviário que se organiza em volta do carro. O Brasil é organizado no sistema rodoviário, e aí a gente vai começar a criar grandes cidades que se deslocam então a partir do carro. Isso vai gerar engarrafamento e a proliferação de carros pelo mundo vai gerar aquecimento do planeta por causa dos gases produzidos. Isso é um emaranhado técnico que mostra que, na verdade, a pessoa que inventou o carro, ela não tinha esse plano inicial de produzir o aquecimento global. Ela não planejava gerar acidente de trânsito. O acidente de trânsito é a nona coisa que mais mata no mundo. A invenção do carro já estava respondendo a outros problemas que vieram anteriormente. E ela produziu novos problemas. Então aquilo que devia ser um meio se torna um fim em si mesmo. O carro faz com que surja a estrada, que faz com que surja o cinto de segurança, que faz com que surja o bafômetro, a legislação de trânsito, o aquecimento global. E aí o aquecimento global faz com que a gente tenha que criar formas de controlar o aquecimento global. E então a gente vai criar energia nuclear, que é mais limpa e vai poluir menos, mas aí tem uma tsunami que bate em Fukushima e gera uma proliferação de radiação. E a gente tem que criar um aparato técnico para controlar a radiação, mas esse aparato técnico, por sua vez, você vê esse emaranhado? Então a gente não está no controle da técnica. A técnica ela prolifera a partir de si mesma, ela se produz. Então, olhando para a nossa vida, a gente consegue pensar como, eventualmente, o celular, as redes sociais, o carro, como isso muito mais organiza a nossa vida do que a gente faz uso dele. Na verdade, a nossa vida, o sentido da nossa vida é dado por essas coisas, pelos aparatos técnicos que estão em volta da gente, muito mais do que a gente usa isso para alguma finalidade. Então essas coisas e esses aparatos, essa civilização hipertecnicizada, ela preexiste a gente, ela determina o nosso modo de existir no mundo. Então a gente é também produzido por esses aparatos técnicos, a nossa subjetividade é produzida por isso também. E a grande questão é que a gente não tem controle. A gente pensava que era um meio para alcançar um determinado fim, a gente vê que a gente não tem controle sobre essa proliferação técnica. E isso resulta em, por exemplo, na crise ambiental que a gente vive. E quem quer convencer que a gente tem controle sobre isso? Quem quer fazer com que a gente acredite nisso? O dinheiro ele deveria ser um meio para alcançar uma finalidade. Por exemplo, eu uso dinheiro para comprar comida, para me alimentar, eu uso dinheiro para comprar uma tesoura, para cortar o cabelo ou abrir um pacotinho. É um meio para alcançar uma finalidade, alguma coisa que eu preciso. Mas a gente vê no mundo que a gente vive, o mundo que os bilionários se proliferam. Aliás, bilionário é uma praga, né? Eles não deviam existir.
Então, cada vez mais bilionários se proliferam, a gente vê que o dinheiro vai se tornando cada vez mais um fim em si mesmo. É só você pensar, por exemplo, na Bolsa de Valores, que você vai investir dinheiro lá e esse dinheiro vai produzir mais dinheiro, que vai produzir mais dinheiro. Quem é que pode investir na Bolsa de Valores? Quem tem dinheiro. É fazer o dinheiro trabalhar para você. E a gente sabe que, no final das contas, quem trabalha não é o dinheiro, é a gente que está trabalhando. Os trabalhadores do mundo que eles querem desunidos. Univos! O capitalismo ele só existe dentro dessa lógica de um crescimento infinito também, dessa proliferação de fins. Uma infinita proliferação irrestrita de novos consumidores, de novos mercados, de uma homogeneização do mundo. Ele quer que todo mundo exista da mesma forma, que todo mundo coma a mesma coisa, que todo mundo se vista da mesma forma, que todo mundo use o mesmo perfume, que todo mundo vá no McDonald's, que todo mundo exista de uma forma similar para que o mercado se expanda e que tenha mais consumidores, a economia cresça e a gente produza novos produtos e aí a gente vai produzir o iPhone 1, produzir o iPhone 2, depois o iPhone 3, tudo descartável, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 e a tecnologia que a gente avança no final das contas é uma tecnologia voltada para o lucro sempre. É por isso que a técnica e o capital eles são emaranhados e eles funcionam nessa mesma forma de proliferação infinita. Eles querem que a China, o Japão, o Congo, o Canadá, o Peru, a Jamaica, todos esses países sejam igual a Nova York, a Paris, a Londres. Eles querem que todos esses países existam da mesma forma. Nesse sentido, então, o valor, enquanto valor monetário, enquanto dinheiro, ele se apresenta como aquilo que cresce indefinidamente a partir de si mesmo e cujo desabrochar ele é sem floração, sem fruto. Ele não produz nada. Marx chama o dinheiro de o equivalente geral, a equivalência geral. O que é a equivalência geral se não transformar toda a singularidade das vidas, das coisas em dinheiro? No final das contas, a minha vida, o meu tempo, vale o quê? Vale o quanto de dinheiro eu consigo produzir. O valor de um porco vira picanha e bacon. Ele vale o quê? Ele vale dinheiro. Um rio, no final das contas, vai valer aquilo que ele vale na correlação dele com o peixe. Ele vai valer enquanto ele puder se tornar uma hidrelétrica que vai virar energia, que vai gerar lucro, que vai fazer a economia se movimentar. Então o rio só vale enquanto um produto. O Nancy vai chamar essa equivalência entre a técnica e o capital, essa correlação que estrutura e funda a nossa civilização, a civilização ocidental, ele vai chamar de equivalência catastrófica. O Jean-Luc Nancy é um filósofo francês que tem um texto, A Equivalência das Catástrofes, no qual ele vai desenvolver esse conceito de equivalência catastrófica que eu vou trabalhar agora com vocês. E é essa equivalência catastrófica que faz com que o coronavírus, que a tragédia de Mariana, que a crise hídrica no Rio de Janeiro, que o extermínio em massa de animais tenham uma interconexão entre todos eles. É ele que faz que tudo esteja interconectado. O coronavírus, então, ele se torna problemático enquanto ele vira uma ameaça pela circulação de pessoas, enquanto isso pode gerar problemas econômicos. A China vai fechar as fronteiras, isso vai gerar uma crise, e aí o dólar no Brasil aumentou. Ele só é tido como um problema porque não é pela quantidade de pessoas que ele mata, mas pelo problema econômico que ele pode trazer. Vocês sabem o que é que mais mata no mundo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, são as doenças cardiovasculares. E qual é o motivo dessas doenças cardiovasculares? É o consumo excessivo de colesterol. A gente sabe que o nosso corpo produz todo o colesterol que a gente precisa. E a alimentação baseada em plantas não tem nenhum colesterol. Plantas não produzem colesterol. Se você comer uma alimentação só baseada em plantas, o seu colesterol vai reduzir cerca de 30%. Se você tomar um remédio de colesterol, vai diminuir cerca de 35%. Só animais produzem colesterol. Então, o que causa aquilo que mais gera morte no mundo é o consumo de alimentos de origem animal. E por que essa informação não está circulando com tanto terror como circula a informação do coronavírus? Porque não há interesse econômico por trás. Porque não há interesse econômico. O interesse econômico está que a gente continue morrendo por causa disso. É interessante para o agronegócio que a gente continue consumindo produtos de origem animal, eles lucram com isso. E é interessante para a indústria farmacêutica vender fármacos, porque eles lucram muito com isso também. Então, no final das contas, o que está em jogo aí, o que interconecta todas as catástrofes do nosso mundo é o dinheiro. Então, por que ninguém pensa nisso como um problema de saúde? Por que essa informação não circula? Por que a gente não está discutindo isso?
as bases alimentares. A gente pode pensar o aquecimento global, que gera uma série de problemas já atualmente para populações periféricas, como o resultado de dois fatores principais: os transportes e o consumo de petróleo e combustíveis fósseis, e de outro lado o consumo de produtos de origem animal é o segundo aspecto que mais causa impacto no aquecimento global. E por que a gente não está discutindo isso? Porque não tem interesse econômico de mudar a nossa matriz energética, porque não tem interesse econômico de mudar a nossa alimentação, que está matando a gente, que está destruindo o planeta, nosso ecossistema, e está matando a gente, é o que mais mata a gente. Isso tudo está interconectado com a crise hídrica no Rio de Janeiro, a ideia de privatizar a água que está sendo vendida aqui pelo nosso governador. Que absurdo privatizar a água, isso é surreal. A catástrofe que aconteceu em Fukushima, ela também passa por isso. Tem a ver com essa proliferação técnica, como eu falei anteriormente, falando do carro. Isso está interconectado com a indústria farmacêutica, com a pecuária. No final das contas, é essa equivalência geral, essa equivalência catastrófica que está em jogo e que coloca tudo no mesmo saco e tira a singularidade das coisas. De um lado tem a técnica, que presumimos controlar, mas que na verdade ela produz a si mesma e ela cria mais problemas do que soluções. De outro lado tem o capitalismo, que tira o valor de tudo e dá um valor único para todas as coisas. E ambos funcionam nessa lógica de crescimento infinito, que ao fim e ao cabo vai destruir a vida. A vida de quem? Dos trabalhadores desunidos. E o que a gente pode fazer para resolver isso? O que a gente pode fazer? A única solução é ir mais devagar, pegar leve, relaxar e recuar na nossa sociedade. Mas será que adianta chegar lá pro Bozo e falar: pô, e aí, Bozo, porra, vamos dar uma relaxada aí e tal, pegar leve nesse desmatamento? Ou então mandar o papo pro Trampão: aí, Trampão, porra, irmão, vamos queimar menos combustível aí, fazer menos guerra, pô, vamos pegar leve. Vocês acham que isso vai adiantar alguma coisa? Não, não vai adiantar nada. O que adianta? A gente se organizar. A gente se organizar, se juntar, e mais do que a gente se organizar, a gente começar a escutar outras vozes, vozes de quem já tem muita experiência e de quem pensa de outra forma, para quem tem muita experiência com o fim do mundo, com uma crise civilizacional. Quem tem mais experiência que os índios, que os povos nativos das Américas? A gente tem que escutar, por exemplo, o Davi Copenaua, um xamã Yanomami, que escreveu um livro muito interessante, A Queda do Céu, junto com o antropólogo Bruce Albert. Eu vou botar a referência aqui embaixo. A gente tem que escutar, por exemplo, as bruxas, a Starhawk, por exemplo, que tem uma concepção de deusa da imanência que é completamente contra isso que eu estava falando anteriormente. Eu vou botar o link do vídeo aqui em cima que eu fiz sobre isso, pensando os existentes enquanto existentes singulares. A gente tem que escutar as religiões de matriz africana, o candomblé, que traz outras mensagens para a gente que não a ocidental, capitalista, cristã, monoteísta. Vamos escutar outras vozes, vamos criar novas palavras, novos conceitos, vamos criar um novo mundo, vamos nos organizar e destruir tudo isso que está aí. Tá ok? Valeu, galera. Se inscreve, ativa o sininho, faz todas essas coisas. Um beijo. Go, Viga!